O nome dela, apesar de muito importante, academicamente ele é pesquisado, mas não é tanto conhecido. Ela tem uma história bem vendável, né, como a gente chama. Ela é predestinada ao sucesso, como assim se diz, né? A Polônia, ela nasce em 21 de junho de 1854. A mãe dela era atriz, né, Rosa Adelaide Marchi Pinto, filha de pais artistas, e eles estavam em turnê no Maranhão, no Teatro São Luís, né, atualmente Teatro Arthur Azevedo. E aí José Jansen conta que entre os atos 2 e 3, a mãe dela entrou em trabalho de parto. E aí não deu tempo de chegar em nenhum hospital da época e ela nasce dentro do camarim 1 do teatro. E futuramente ali nesse mesmo palco, 12 anos depois, ela estreia como atriz. E aí ela recebe esse título, né? Nasceu predestinada a ser uma grande atriz. Hoje eu não tenho dados que comprovem esse fato, porque eu nunca encontrei algum jornal da época do seu nascimento, né, de 1854, que comprove esse fato. O seu nome ele vem aparecer anos depois da estreia enquanto atriz. Mas a gente entende sim como uma estratégia, porque o fato dela comentar essa informação é uma estratégia para aumentar sobre o seu próprio nome, né? Mas não estou negando o fato, é apenas ainda não comprovado. Mas não é impossível de ter acontecido. Isso é um fato, inclusive, muito comum. Alega-se o fato da primeira apresentação dela, a mesma ocorrência. Uma outra atriz entrou em trabalho de parto e ela substituiu. Então, acontecia com uma certa frequência. Eu acho que a Polônia ela é naturalista, mas ainda que ela beire um pouco da extravagância, mas ela tem um lado de ser um pouco reservada. José Jansen e os jornalistas da época colocavam ela como uma pessoa vívida. Ela era muito bem-humorada, irônica, adorava contar histórias e piadas, então estava sempre de bom humor com a vida. Mas também era muito detalhista. Enquanto profissional, ela se dedicava a memorizar os papéis, a estudar de fato os comportamentos humanos, porque para ela a atuação ela não estava ligada à rigidez da cena. Ela passava os sentimentos através do naturalismo, então ela estudava muito dos comportamentos humanos para saber como agir em cena. E só o fato dela já ser filha de atores, né, já é um caminho ali, porque a gente está falando de um período histórico que os artistas normalmente esse ramo era dos filhos, né? Os pais ensinavam aos filhos e isso ia se passando de geração para geração. E foi muito o que aconteceu com a Polônia, né? A Polônia ela nasce dentro do camarim e dentro desse ambiente, uma senhora da sociedade muito distinta, chamada Apolônia Fragoso, se afeiçoa da criança e tanto por isso a Polônia recebe esse nome, porque ela amadrinha a criança e nos primeiros anos de vida da Polônia, como os pais viviam em circulação, em itinerância, a senhora Apolônia Fragoso ficou responsável por cuidar e educar. Então, a Polônia fica no Maranhão estudando nas melhores escolas que tinham da época e recebiam as visitas dos seus pais quando eles estavam pela cidade. E aí, quando eles estavam, ela vivia dentro dos teatros, em circulação, vendo os personagens, tudo ali acompanhando. E nessa época já apontava-se o grande talento que ela tinha. E aí, o seu primeiro casamento ele vem acontecer quando ela já tinha 16, ali, entre os 14 e 16 anos. Que eu cito, inclusive, na minha pesquisa, que pode ser entendido também como uma estratégia. Porque ela era muito jovem e ela casa com outro ator, que era o Jordani, e recebe esse sobrenome. E aí ela começa a circular junto com o marido dela. Então ela migra para o Rio de Janeiro junto com o marido, montando espetáculos, os dois juntos. E esse casamento dura um certo tempo, acaba, e aí ela casa-se depois com o Germano Alves, que era outro ator, já muito conhecido também dentro do cenário do Rio de Janeiro, que é com quem ela fica todo o restante da vida. Um fato muito curioso que eu acho que ele é pouco comentado é sobre a parte da maternidade na vida dela, que é bem curta. Ela já estava no Rio de Janeiro, ali entre os seus 27 a 30 anos,
já era muito conhecida, já tinha uma notoriedade dentro da cidade. Estava, inclusive, em circulação no Teatro de Lucinda, quando uma mãe deixa uma criança na porta dela. E aquilo ali foi para ela que, né, a rotina de artista, sempre circulação, essas coisas elas acabam ficando sempre como planos do futuro, até que você se alicerce. Então ela ficou muito comovida com a situação, adotou a criança, deu o nome de Conceição. E aí ela levava a vida artística em paralelo com a maternidade, que foram anos que ela cita como muito felizes da vida dela. Mas, infelizmente, a criança vem a falecer ainda na infância, decorrente de um mal súbito, e o Jansen conta que faleceu nos braços dela. Ela era chamada de ingênua, da Dama da Inocência, porque um rosto muito jovial, ela entrou em cena muito cedo. Então ela sempre fez muitos papéis ligados à juventude, à leveza e à pureza em cena, dentro desses dramas que ela costumava fazer. Ali pela casa dos 30 e poucos anos, ela já vinha começando a sofrer de surdez, que de fato ela vai ficar surda no final da vida. E isso preocupava muito ela porque, né, parte do trabalho dela dependia da escuta. Então ela foi a Portugal em busca de médicos mais renomados para tentar ver se existia uma cura ou uma medicação, alguma coisa que ajudasse com o processo da surdez. Infelizmente, ela descobre lá que de fato não tinha cura, que ela ia de fato chegar à surdez definitiva. E ficou muito triste, ficou muito desanimada. Porém, lá ela conheceu os projetores dos irmãos Lumière e ficou muito impactada com a tecnologia e resolve comprar um dos modelos e trazer para o Brasil. E aí, dentro da companhia dela, ela começa a circular com esse projetor, que deu para ela bastante notoriedade na época, por ser uma novidade. Então, as pessoas gostavam muito das apresentações e que deu um tempo também para ela se acostumar com esse novo processo, né? Porque a Polônia, depois, ela cria um mecanismo para que continuasse atuando, ainda que não conseguisse ouvir. Ela desenvolve, assim, um alto poder de leitura labial e continuava a contracenar, sempre com esse jogo de olhar para o ator que estivesse com ela, ler os lábios dele, para que ela soubesse o momento de dar a deixa dela. Ela foi grandiosa, era uma pessoa extremamente bondosa. Os jornais da época citam que, vez ou outra, ela fazia benefícios em prol de pessoas que estavam com problemas, seja de saúde ou algum tipo de desastre ou morte dentro de família. Então, ela se preocupava muito com os outros e talvez se preocupou tanto com os outros que esqueceu de si, né? Tanto que a casa que ela teve no Retiro dos Artistas, já no final de sua vida, foi em prol de benefícios, de doação, porque ela chegou ao final da vida muito pobre, doente, e não conseguia mais circular, não conseguia mais trabalhos. Então, a gente vê uma vida que sempre teve ali entre os holofotes, entre os palcos, entre o glamour, findar de uma forma assim tão trágica, né? De você necessitar de doações para você ter, infelizmente, onde morar. Ainda assim, comentam que ela era muito vívida, muito alegre nesse período da vida dela. Ela mesma dizia que a vida era uma gargalhada, né? Então, é sempre bom sorrir.